Livro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 39. Assim diz a palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine agora os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos compreender a profundidade do ensino deste texto bíblico e aplicá-lo às nossas vidas. Pedimos também, querido Deus, o perdão dos nossos pecados. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. No mundo atual, a dor, as incertezas e as cobranças são uma realidade constante que impacta profundamente a nossa saúde física e mental. A velocidade das mudanças, a sobrecarga de informações e as pressões sociais e profissionais criam um cenário desafiador para cada um de nós. Vivemos em uma era de conectividade constante. Nós temos o WhatsApp, nós temos o e-mail, nós temos as redes sociais. A conectividade é constante. Em consequência disso, a linha divisória entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional praticamente não existe mais. É como se nós estivéssemos o tempo todo migrando rapidamente entre a vida pessoal e a vida profissional, entre a vida profissional e a vida pessoal.
Num dos meus empregos, eu trabalho bastante com e-mails, com computador, e eu vejo o horário em que os profissionais encaminharam mensagens para nós. 2h, 3h, meia-noite, 5h. Outro dia uma colega me ligou e disse: Roy, 6h30 uma pessoa me ligou, perguntando sobre isso. E aí, a pergunta que a gente se faz: as pessoas não dormem mais? É como se muitos estivessem trabalhando 24 horas por dia. As pessoas mal conseguem hoje relaxar. Isso gera uma sensação de urgência permanente e a necessidade de nós estarmos sempre disponíveis, o que evidentemente compromete de maneira significativa a nossa saúde. Então, as redes sociais, por exemplo, embora ofereçam várias vantagens, isso é inegável, também contribuem para a comparação social e para uma busca de uma vida perfeita, que é irreal, não existe. Isso gera comparações, gera ansiedade e também uma baixa autoestima, porque você nunca estará à altura daquelas pessoas que estão postando fotos deslumbrantes, maravilhosas. Você estará sempre em desvantagem. As incertezas econômicas e políticas, os desafios ambientais, amplificam essa sensação de vulnerabilidade e falta de controle. A cobrança por produtividade e sucesso em todas as áreas da vida, que é irreal, evidentemente, pode resultar em estresse crônico, síndrome de burnout, ansiedade e depressão. Fisicamente, o estresse prolongado produz dores musculares recorrentes, problemas de digestão, distúrbios do sono, entre outras coisas, e um enfraquecimento até do nosso sistema imunológico. A mente e o corpo estão interligados, e quando um funciona mal, o outro também funciona mal, consequentemente. Diante desse cenário, a fé se mostra como uma estratégia de grande importância para as nossas vidas. A fé funciona como uma ferramenta, como um refúgio para onde nós podemos recorrer quando os problemas se avolumam diante de nós. Já existem vários estudos científicos comprovando a eficácia da fé, e aqui não se fala de religião, a eficácia da fé em promover melhora da nossa saúde física e mental. Porque a fé gera esperança. Nós acabamos de cantar aqui, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Isso é esperança. Quando nós estamos no fundo do poço, a fé nos ajuda a crer que o amanhã seja melhor, ou que pelo menos haja um sentido na adversidade que eu estou enfrentando. A fé oferece consolo,
oferece paz interior. Quando estamos atribulados, a nossa mente agitada, a fé nos ajuda a descansar. A fé fortalece a nossa resiliência. E como é importante ter resiliência nos dias de hoje. O que é resiliência? É a capacidade de sermos flexíveis, é a capacidade de nós nos adaptarmos às mudanças na nossa vida. E mudança hoje, no mundo moderno, é o que não falta. Hoje você pode estar trabalhando aqui, amanhã você pode estar trabalhando em outro setor, em outra cidade, em outro país. A sua função hoje era essa, amanhã talvez você tenha que exercer uma outra função para continuar empregado. E o que permite essa nossa mobilização entre diferentes papéis, o que permite a nossa adaptação, a nossa recuperação diante de perdas, é a resiliência. E nada melhor do que a fé para fortalecer a nossa resiliência. Uma vez eu vi uma ilustração de um provérbio chinês que diz que a vara que não quebra não é aquela que é mais rígida, é aquela que é mais flexível. Essa não quebra. Então, a fé nos ajuda a ser mais flexíveis diante da vida. A fé promove conexão, promove um senso de comunidade. E aqui eu assino embaixo de um estudioso de religiões que diz que essa história que a gente ouve de que espiritualidade pode existir sem religião, e pode, é verdade, a pessoa pode desenvolver a espiritualidade sem necessariamente pertencer a uma comunidade religiosa específica, mas eu assino embaixo desse estudioso de religiões que diz que esse tipo de espiritualidade que é desvinculado de uma comunidade religiosa sempre vai ser uma espiritualidade superficial. Por quê? Porque é importante para nós desenvolvermos a nossa fé pertencer a uma comunidade. Porque aqui nós nos conectamos uns aos outros. E uma das formas pelas quais a espiritualidade e a fé se fortalecem é através desse nosso contato um com o outro. Como é que você está? Eu vou orar por você. Você não está sozinho, a gente está com você no problema. Estamos juntos. A fé vinculada a uma comunidade religiosa promove esse senso de pertencimento. Eu posso orar a Deus isolado no meu quarto? Posso. Mas esse tipo de espiritualidade é meio que autocentrada, não promove um amadurecimento espiritual importante na vida da pessoa. A fé, comprovadamente, reduz os níveis de cortisol no sangue. O cortisol é um hormônio do estresse. A pessoa que está sempre com os níveis de cortisol elevados, aquela pessoa estressada crônica, o famoso tolerância zero, o cortisol inibe a defesa do corpo, baixa a produção de anticorpos, aumenta a pressão arterial, aumenta a incidência de diabetes, aumenta, por causa da queda da produção de anticorpos e do mau funcionamento do sistema imunológico, aumenta a incidência de câncer. E a fé, comprovadamente, cientificamente falando, a fé diminui os níveis de cortisol, promovendo uma recuperação mais rápida da saúde, promovendo uma maior defesa do organismo. A fé ajuda
cada um de nós a encontrar sentido e propósito na vida. O Dr. Viktor Frankl, que foi o criador da logoterapia, disse que dificilmente nós vamos vencer os problemas e desafios da vida se a gente não encontrar um sentido e um propósito para aquilo que nós estamos enfrentando. A pessoa que vive no piloto automático provavelmente tem uma péssima qualidade de vida. A pessoa que vive no modo avião provavelmente vai ter uma qualidade de vida muito baixa. É importante nós vivermos o aqui e agora com plena consciência e entender que, independentemente daquilo que está acontecendo conosco, existe um propósito e um significado para aquele acontecimento. Enfim, a fé é fundamental para nós vencermos na vida. E Paulo aborda justamente esse ponto na sua carta aos Romanos. Paulo sofreu muito. Então ele fala por experiência própria. Quando nós estivermos em situações muito difíceis e tudo parecer perdido, olhemos para Deus e nos fortaleçamos na graça de Cristo em nossas vidas. Como é que nós podemos vencer as nossas dificuldades e problemas? O apóstolo Paulo, nesse capítulo 8 de Romanos, nos fala de 3 verdades que podem nos ajudar a vencer as adversidades. E a primeira grande verdade que Paulo fala é que tudo coopera para o nosso bem. Diz aqui a palavra de Deus: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gente, não há afirmação mais clara, mais evidente, de que Deus está a nosso favor. Outra tradução desse versículo diz que Deus trabalha em todas as coisas para o nosso bem. A primeira verdade que nós precisamos entender é que todas as coisas significam todas as coisas. O que são todas as coisas? São todas as coisas, é isso mesmo. Não apenas os momentos de alegria, de sucesso, cooperam para o nosso bem, mas os insucessos, os problemas, as adversidades, as tribulações, a angústia, o desemprego, as nossas falhas, os nossos erros, as doenças que nos acometem, tudo isso coopera para o nosso crescimento espiritual, para o nosso bem. Que bem é esse do qual Paulo fala? Não é o nosso conforto imediato, não é o nosso bem material, não é o nosso bem necessariamente psicológico, mas o bem do qual o apóstolo Paulo diz que Deus está trabalhando a nosso favor, é para nós sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo em termos de caráter. Esse é o bem para o qual
Deus faz com que todas as coisas cooperem. Não é para eu me tornar um superstar. Não é esse o objetivo pelo qual Deus trabalha com as circunstâncias a meu favor. Não é para ser o profissional mais bajulado do mundo, nem para ser uma referência em termos de beleza estética. Não é para eu viver tranquilamente numa casa extremamente luxuosa. O bem para o qual Deus está trabalhando, usando todas as circunstâncias ao nosso favor, é o nosso caráter aprimorado, amadurecido, o nosso crescimento espiritual, que vai nos deixar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Para que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer fazer com que você e eu sejamos iguaizinhos a Cristo. Mas é claro que isso é um processo demorado, é um processo difícil, e é por isso que Deus permite que coisas ruins aconteçam nas nossas vidas. Eu costumo pensar, às vezes, assim, que o sofrimento é o benzetacil de Deus. Alguém aqui já tomou benzetacil? Os mais antigos já tomaram. Rapaz, você toma uma vez, você nunca mais vai esquecer da sensação. É uma dor, é difícil de aguentar. Mas eu já tive vários pacientes com infecção de garganta que chegavam no pronto-socorro e diziam: doutor, é só o benzetacil que resolve. Aquela pessoa com pus na garganta: doutor, nem adianta dar remédio via oral, é o benzetacil. Dói, mas cura. E é assim que Deus usa os problemas a nosso favor. Muitas vezes a gente passa por situações que doem muito, machucam, tiram o nosso sono. São problemas que nos afligem. Mas Deus usa cada um desses problemas para nos conformar progressivamente à imagem de seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso caráter não poderia ser amoldado se não fossem essas dificuldades. E existe uma ilustração muito interessante que nos ajuda a entender a nossa vida. Você já viu uma obra de tapeçaria de arte? Nós, descendentes de armênios, temos o privilégio de, na nossa cultura, esse tipo de obra ser comum. Se você vai na Armênia ou vai no Oriente, existem aquelas obras de tapeçaria maravilhosas, custam uma fortuna, são lindas como objetos de decoração. O tecelão, quando olha para essa obra, ele se sente orgulhoso. E talvez você tenha uma obra de tapeçaria em casa. Você já olhou para o avesso da obra? Você já pegou essa obra de tapeçaria e virou do avesso? O que parece a tapeçaria pelo avesso? Um monte de fios grosseiros, fios emaranhados, sem nenhum sentido. Parece uma coisa feia. Você passa a mão assim, até machuca, é áspero. Mas quando você vira a obra de tapeçaria pelo lado certo, aquilo é uma obra de arte esplêndida.
nós olhamos para as nossas vidas pelo lado avesso. Porque nós não temos os olhos de Deus. Quando nós olhamos para as nossas vidas, para a nossa biografia, é como se estivéssemos olhando para aquela obra de tapeçaria pelo lado contrário. Nós olhamos desemprego, nós olhamos problemas, nós olhamos doença, nós olhamos para discussões com os amigos, com os irmãos, nós olhamos para os nossos problemas de relacionamento com os nossos filhos, com nossos vizinhos. Nós olhamos para a poluição, nós olhamos para a inflação, nós olhamos para tudo que dá errado nas nossas vidas. Quando nós olhamos para as nossas vidas do lado de cada eternidade, é esse o panorama que está diante de nós. Nossa vida parece um emaranhado de fios grosseiros, sem sentido, ásperos, de aparência ruim. Mas Deus olha para as nossas vidas pelo outro lado da tapeçaria. E quando você e eu chegarmos à eternidade futura, Deus vai nos mostrar a obra de arte que Ele fez com as nossas vidas. E aí a gente vai olhar para a tapeçaria do lado do tecelão, que é Deus. Aí você vai olhar para a sua vida e vai ver a obra de arte que Deus fez, de todos aqueles elementos que você achava que eram feios, que eram ruins, que eram ásperos, que eram grotescos, que pareciam sem sentido. Você vai olhar para Deus e vai falar: Deus, essa é a minha vida. E Deus vai falar para você: foi isso que eu construí, com tudo aquilo que você achava que era negativo. Deus tem o poder de usar os materiais até negativos das nossas vidas para construir, por meio deles, uma obra de arte que é simplesmente indescritível. E aí a gente vai poder dizer com Deus: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma imaginou o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Essa promessa é para nós, que nos entregamos por fé ao Senhor Jesus. Depende da fé. Essa promessa, meus irmãos, não é para todos. Não é universal essa promessa. Essa promessa é para você que reconheceu que é pecador e clamou pela graça de Deus em sua vida e que recebeu em seu coração o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Essa promessa é para você. A segunda verdade que o apóstolo Paulo coloca nessa carta é que a graça de Cristo está sempre conosco. Não é uma moradia temporária. Cristo não usa o nosso coração, a nossa vida, como um albergue temporário, um hostel. Não. Nós somos morada permanente de Cristo, que habita em nós pelo Espírito Santo. E por isso, o apóstolo Paulo diz que quem é que pode nos condenar se Cristo está em nós? Quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo fala de uma série de situações que podem estar acontecendo com você ou comigo hoje. Será tribulação? Será uma angústia? Será uma perseguição? Ou fome?
ou nudez, ou desemprego, ou problema conjugal, ou problema de relacionamento, ou problema de insucesso profissional. Será que alguma coisa dessas pode nos separar do amor de Cristo? E a resposta é, enfaticamente, não. Nem você mesmo conseguiria se separar do amor de Cristo. Cristo ama cada um de nós de maneira incondicional. E o seu amor por nós é algo que nós não temos como descrever em palavras. A presença da graça de Cristo em nossas vidas não apenas nos garante a salvação, não apenas nos garante o perdão dos nossos pecados, mas a presença da graça de Cristo em nós é uma presença ativa, é uma presença transformadora. A graça de Cristo em nós permite que nós vençamos o pecado. A graça de Cristo em nós permite que nós sejamos pessoas melhores a cada dia, mais próximas em termos de caráter ao Senhor Jesus. A graça de Cristo em nossas vidas permite que nós possamos abdicar cada vez mais de uma visão egocêntrica da vida e passemos a olhar para o próximo com empatia, com altruísmo, com generosidade, com um coração aberto que não julga, mas tolera e aceita o próximo como ele é. A presença da graça de Cristo em nossas vidas nos permite servir ao nosso semelhante. E que nós possamos ter essa mesma fé de Paulo que disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Cristo vive em mim, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a terceira grande verdade que o apóstolo Paulo fala nessa carta é que nós somos vencedores. Verdade ou falso? Falso. Paulo não diz que nós somos vencedores. Ele diz que nós somos mais que vencedores. A palavra mais que vencedores em grego é uma palavra que começa com o prefixo hiper, que significa muito mais. A vitória que Deus em Cristo proporciona a cada um de nós não é 1-0 sobre os problemas. Você que assiste partidas de futebol, quando o seu time ganha de 1-0, você já fica todo feliz. Jogou mal a beça, mas ganhou de 1-0 na prorrogação do segundo tempo, no pênalti. Ganhou de 1-0. Isso é fichinha, meus irmãos. Não é esse 1-0 que Deus dá para você por meio de Cristo. A palavra mais que vencedor em grego significa um triunfo esmagador. Você ganhou por meio de Cristo, não por seus próprios méritos, de 100-0. Não é 1-0, é 100-0. Olha, nem o Abel, nem o Ancelotti conseguem fazer isso num time de futebol. Fazer de ganhar de 100-0. Você já viu algum time ganhar do outro de 100-0? Eu nunca vi. Mas em Cristo nós ganhamos de 100-0 sobre os problemas, sobre as adversidades. Você vai falar: pastor, é tão lindo ouvir isso. Que coisa linda, pastor, mas não é assim que eu me sinto.
parece que os problemas estão dando de 100 a 0 em mim. Pois é. Mas é que você está olhando para a tapeçaria do lado avesso. Eu também, quando olho para a tapeçaria do lado avesso, nossa, os problemas estão dando uma surra em mim. Mas quando você olhar para a tapeçaria do lado certo, meu irmão, você vai ver que você ganhou de 1000 a 0. Como? É obra de Deus. É Deus, só Deus que consegue fazer isso e mais ninguém. É só Deus por meio de Cristo que nos torna hiper, super, mais que vencedores. Que Deus nos abençoe.